Que delícia, mais uma vez, podermos compartilhar a palavra de Deus. Esse é o ano do discipulado rumo à maturidade. Repita comigo, ano do rumo. Vamos falar de uma vez só, quero só você sozinho. Ano. Exatamente, é o ano que nós estamos... Nos últimos 2 anos nós trabalhamos com o discipulado, direcionamos para o discipulado, mas esse ano nós estamos derramando toda a nossa energia para o discipulado, para que o discipulado alcance um número maior de pessoas, um coração maior de pessoas, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano que vai trazer muita maturidade para quem é discipulado e para cada discipulador, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma das coisas, um dos desafios que nós mais encontramos quando nós vamos discipular alguém, ou quando nós vamos aconselhar alguém, e o discipulador muitas vezes, ele é alguém que ele vai desfazendo alguns caroços no coração do discípulo, é entender aquilo que ele é, o chamado de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E eu gosto muito de falar sobre o propósito de Deus na vida das pessoas. Eu acho que essa é uma das minhas missões aqui na terra. É mostrar às pessoas que a vida delas pode mudar para melhor, que elas são muito mais do que elas imaginam, que Deus tem muito mais coisa para elas preparadas do que aquilo que elas já experimentaram. É mostrar que na vida espiritual Deus não as salvou, não derramou sangue para que elas sejam frequentadoras de igreja, mas que elas sejam semelhantes a Cristo, que tenham um caráter de Cristo, que elas não precisam nem de pastor e nem de nenhuma pessoa para conduzi-las a Deus, porque elas podem se conectar diretamente a Deus, e Deus estabelece líderes para dar uma visão, para dar uma direção, mas Deus quer que no dia a dia você seja direcionado pelo Senhor, com sabedoria, na intimidade com o Espírito Santo, sem colocar de lado o papel das suas autoridades e líderes espirituais, seus pais, mas que Deus quer se conectar direto contigo, porque existem momentos em que o teu pai, tua mãe, os seus pastores não estarão lá, e você vai precisar de ouvir a voz de Deus diretamente. Mas algumas pessoas se sentem limitadas, incapazes de ouvir a voz de Deus, incapazes de agradar o coração de Deus. Tem pessoas que desde quando foi gerado nelas a consciência, elas se acham devedoras de Deus o tempo todo. E eu te digo, nós realmente somos devedores, mas pela graça de Deus nós não somos mais. Então todos nós podemos entrar na presença de Deus, todos nós podemos curar enfermos, expulsar demônios, ter experiências com dons espirituais, porque esses sinais não seguirão os pastores, bispos e apóstolos. Esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Esta é a palavra de Deus. Mas Satanás, amado, ele tem uma agenda preferencial. Assim como cada movimento tem a sua agenda, né? O MST tem a sua agenda, o GLBT tem a sua agenda, cada um tem sua agenda. O diabo também tem a agenda dele. E qual é a agenda preferencial do diabo? Destruir o propósito de Deus na sua vida, destruir quem você é, destruir a razão pela qual o Senhor te criou. Eu tenho pena da galera que vem aqui aos sábados, porque eles vão ouvir essa minha explicação pela 10ª vez. Mas como nós temos aqui visitantes, tanta gente querida que está vindo hoje aqui pela primeira vez, eu preciso ter uma palavra rápida antes de entrar nessa palavra. É uma palavra a respeito do propósito. O que significa um propósito? É a razão pela qual uma coisa ou uma pessoa foi criada. Deus não criou você para depois ver para que você prestava. Deus já te criou com propósito, Ele já te criou com um desígnio. Eu uso sempre, por exemplo, o exemplo aqui do pedestal. Então eu posso pegar o pedestal para tacar num bandido sem vergonha? Posso, mas ele foi feito para isso? Não, está arriscado eu quebrar e o bandido ficar rindo da minha cara. Então eu uso sempre aquela comparação, todo mundo já sabe, que a maioria de nós já apertamos um parafuso com uma faca, é verdade ou não é? E nós estragamos a faca, e não colocamos o parafuso direito. E a maioria de nós já fizemos algum buraco com uma chave de fenda, mas ela não foi feita para isso, porque tudo tem o seu propósito. Agora perceba, uma chave de fenda tem propósito, um pedestal tem propósito, um violão tem propósito. Você acha que Deus vai te criar sem propósito? Claro que não. Claro que você tem um propósito, só que até você descobrir qual é o teu propósito e aquilo que você é em Deus, nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos vozes do nosso coração, ouvimos a voz do inimigo, ouvimos vozes das pessoas que estão perto de nós,
E às vezes nós ficamos tão afetados por essas vozes que nós não conseguimos ouvir a voz que verdadeiramente importa, que é a voz de Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler uma parte, e outra parte eu vou contar, porque a maioria aqui conhece muito bem a história de Davi, desde lá do pasto, depois a unção, depois a perseguição de Saul, depois quando ele assumiu o trono, depois quando ele caiu no pecado com Betseba, depois quando os filhos deles fizeram uma arruaça, e quando ele foi morrer, a disputa dos filhos pelo trono. A maioria conhece bem essas histórias, e eu não vou contar tudo. Mas Deus me chamou muita atenção para uma palavra no começo desse ano. Você é aquilo que você aceita ser. O pastor Djalma pregou recentemente um tema parecido, né? Você é o que você decide ser, né? Aquilo que você aceita ser. Então, nós vemos na história de Davi, que Davi, ele teve várias passagens, alto e baixo. Ele assumiu vários papéis, é impressionante isso, irmãos. Davi, na história dele, ele passou por mais ou menos 15 papéis. Coisas que as pessoas jogavam para ele assumia, coisas que Deus tinha para ele assumia, coisas que ele estava fugindo e acabava caindo em cima dele, mas é impressionante. E qual foi o resultado de cada papel dele que ele aceitou e qual foi as consequências? Por quê? Com muita frequência os nossos discípulos, e você que é líder de célula, é preparado por pessoas da sua célula que estão nesse labirinto. E aí você, quando diz para eles o que as pessoas estão dizendo, o que tua família está dizendo, o que teu coração está dizendo. Tem gente que diz, olha, eu vou pelo meu coração diz. Cuidado, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Então, não vai pelo que seu coração diz, não, porque o bichinho enganoso é o tal do coração, né? Ainda mais se ele estiver carente. Quem te der mais ração, vai ser ali que você vai achar que é o caminho certo. Então, cuidado com isso. Então, o texto diz assim, 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém, e eu te enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Versículo 3. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho de Jessé, e pensou, com certeza, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contigo disse, Samuel, não considere a aparência nem a altura desse rapaz, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou outro filho, Samá, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Olha só, irmãos. Apareceu o nome de Davi até agora, gente? Sim ou não? Não. Até agora, o Davi era um sujeito oculto, literalmente. Não era só no sentido gramatical, não. Ele era um sujeito oculto. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, olha só. Ronaldo, você fala só o seu caçula ou você fala Gabriel, meu caçula? Geralmente fala o nome do filho. Irmão, até o pai estava ocultando o nome do menino. Eu tenho um caçula, em vez de falar, né, o caçula, tem o nome de todo mundo aqui, Abinadab, Samá. E por que não aparece o nome do caçula, irmão? Eu sou caçula, eu vou entrar com uma representação contra esse cara aqui, porque ele ocultou o nome do caçula. Caçula tem nome. Jessé respondeu, eu tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Mas Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Cadê o abadio? Olha lá o abadio lá, ó. Ruivo, belos olhos e de boa aparência, né? Cadê a esposa do abadio? Hã? Ah, é? Jesus. Tem que cuidar do moço ruivo de bela aparência. Pode ficar deixando o moço de bela aparência solto assim, não. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de... Foi do caçula? Não, era do caçula Davi.
Mas você vê que quando o Espírito Santo desceu sobre ele, a coisa mudou. Você, agora eu sou da visão da parada. Agora eu não sou mais o caçula que está lá no pasto, não. Ele continuou humilde, mas algo mudou na vida dele. Mudou ou não mudou quando o Espírito Santo entrou? Entrou de tal maneira que só... Olha o que aconteceu, irmão, que coisa impressionante. Faça uma comparação do 13 com 14. Vou ler o 13 de volta. O finalzinho. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, entrou para mudar a vida de Davi e saiu da vida de Saul para dizer: Saul, a partir de agora você só vai colher tudo aquilo que você plantou até agora. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E aí nós vemos que no meio disso, no versículo 16... Deixa eu ler logo a história toda. 15. Os oficiais de Saul lhe disseram: Saul, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, hein? Já pensou? É a maneira bacana de falar assim: Saul, tu tá chato pra caramba, né? Ele botou um espírito maligno na parte de Deus. Não falou que era na parte de Deus, falou que era na parte do inferno, não, né? Porque imagina, do jeito que Saul era bravo, falou: rapaz, tem na coisa do cão em você. Ele ia mandar matar ele. Mas falou: Saul, meu rei, há um espírito maligno, mas é mandado por Deus, tá? Ele sabia conversar com o chefe, né? Mandado por Deus te atormentando, que você nos mande buscar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e você se sentirá melhor. E Saul respondeu: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Amém? Atenção, músicos, encontre alguém que toque bem. Que tem gente que quando começa a tocar, em vez do espírito maligno vir embora, parece que vem mais ainda, né? Ou a coisa fica ruim. Então, procurou alguém que tocasse bem, graças a Deus, né? Tem culto que o pessoal começa a tocar mal, aí parece que a coisa fica pesada. Mas olha só, alguém que toque bem e traga-me aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Mas não é só isso. Olha aqui o que falou. Ó. É guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência igual ao abadio, e o Senhor está com ele. Eu vou mudar o abadio, porque ele não é isso tudo também, né? Senão os irmãos vão dizer que a referência está muito fraca. Então, é brincadeira, abadio. Então, o que acontece? Eu tenho liberdade de brincar assim com ele, tá, gente? Eu não estou humilhando ele, não, a gente está brincando. Então, olha só, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Olha só, hein, gente, de cuidar da ovelha, ele é cuidar do rei. Está vendo aí os papéis que a gente pode aceitar quando nós estamos debaixo da vontade de Deus? Ele aceitou ser o pastor enquanto era o tempo dele ser pastor. Ele aceitou ser ungido na hora que ele foi ungido. Mas ele foi coroado rei no mesmo dia que ele foi ungido, sim ou não? Não. Ele foi primeiro ungido. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Talvez não chegou o tempo da sua coroação, mas você já está ungido. Ungido significa separado. Você já está separado por Deus para o propósito da tua vida. Amém, irmãos? É engraçado como é que depois o nome de Davi, ele virou sobrenome de rei. Porque, irmãos, poucas vezes a gente fala Davi, a gente fala rei Davi. E quando a gente está pregando assim uma palavra sobre o livro de Salmos, aí nós falamos o salmista Davi. Mas geralmente o nosso nome com Davi é relacionado a rei Davi. Eu conheço poucos Saús, mas eu conheço muitos Davis. Eu tenho um filho Davi, tenho um irmão Davi, um primo Davi, um tio Davi. Na minha casa o que mais tem é Davi, graças a Deus. E todos eles são cuidadores de ovelha, né? Mas o que acontece, amado, Davi foi passando por vários papéis. E ele foi aceitando o desígnio de Deus para cada papel. Muitas vezes nós não sabemos interpretar qual é o momento que Deus está nos dando um papel para cumprir na vida. Porque mais lá na frente, deixa eu continuar aqui, eu vou chegar pelo menos até a história de Golias para você entender. E olha só, Davi, versículo 21, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e tornou-se o seu escudeiro. Olha só, irmão, mais um papel que deram para Davi. E até aí, tudo top de linha. A família de Davi não via valor nele. Se alguém puder trazer 500 papéis toalha para mim, eu agradeço, tá? Eu estou com calor absurdo. Alguém pode pegar lá fora ou ali, ou algum lugar? Obrigado, Meire. A Meiriane está pegando, obrigado. Então, o que acontece, irmãos? Existem papéis que as pessoas querem te dar.
Existem posições em que Deus te coloca, que são posições desconfortáveis, para te preparar para algo melhor. Você lembra de José? José, primeiro, ele trabalhou na casa, depois que ele saiu do poço, ele trabalhou na casa do secretário de segurança, onde havia abundância. Depois ele foi trabalhar na cadeia, onde havia escassez. O que Deus estava preparando nele, irmãos? Na casa do secretário de segurança, Deus estava preparando ele para lidar com a abundância dos 7 anos de vacas gordas. E depois, lá na cadeia, ele estava sendo preparado para fazer a gestão dos recursos nos tempos das vacas magras. Deus não faz nada sem um propósito na tua vida, entenda isso. Você não pode ser enganado por Satanás e aceitar qualquer coisa. Você não pode aceitar o que as pessoas querem te falar. Mas você tem que aceitar os desafios que o Senhor dá diante de você. Porque são esses desafios que vão te preparar. Muito obrigado, Meriene. Meriene também dança, filma, entrega papel. A irmã veio mesmo, ó, tipo atacadão, né? Maravilha. Obrigadão, irmã. Que nunca falte papel, toalha na sua casa. Então, irmão, provisão contínua. Eu estou nessa aí. Então, perceba que até aqui, ele já tomou um outro papel. Mal acabou, irmãos. Ainda estamos no capítulo 16. Ele já foi pastor. E se ele foi pastor, é porque ele já matou os leões, já matou o leão, já matou o urso. Ele foi esquecido, mas ele aceitou ser ungido. Já foi chamado de arpista, e agora ele é um escudeiro. E dessa maneira ele continuou trabalhando, e toda vez, mesmo ele sendo escudeiro, cada vez que ele tocava a harpa, ele tinha um papel de libertador na vida das pessoas. Você não foi criado só com um propósito. Você pode ser bênção onde Deus te colocar. Você pode trabalhar varrendo um escritório, uma grande empresa, e enquanto você está varrendo, você pode estar intercedendo por aquela empresa. Você pode trabalhar lavando o carro e abençoar. Deus, abençoa esse carro aqui, Senhor, blinda esse carro, não deixa esse carro fazer parte das estatísticas de acidente, não. Onde você estiver, você pode ser bênção, em nome de Jesus, amém? Você não está sentado aí do lado de um irmão? Já pensou você ser bênção para ele e falar assim: irmão, estou nem aí, eu vou levar você para jantar hoje na casa colonial. Irmão, deixa Deus te usar, irmão. Para com essa carnalidade. Ou pelo menos assim, irmão, final do mês eu estou duro, mas pelo menos uma pipoca eu vou semear na tua vida em nome de Jesus. Com queijo ou sem queijo? Amém? Os rapazes estão proibidos de dar pipoca para as meninas, amém? Tem que levar as meninas para jantar, eu já falei isso, é verdade ou não é? Principalmente os irmãos solteiros. Já falei para acabar com esse negócio aqui, Roberval. Cadê o Roberval? Não estava aqui ainda agora? Ah, tá ali, Roberval. Aqui está um problema sério, rapaz. Ora por nós. Termina o culto, entra 5 moças bonitas num carro para comer sushi. Aí entra 5 homens espremidos dentro de um carro. Cada homem desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Dentro de um Celta. Para poder comer junto. Eu falei, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Estou vendo a hora que esses homens vão acabar se casando, irmão, se juntando. Está proibido, é no máximo 2 homens por carro. Está decretado em nome de Jesus. Bota uma mulher no carro para mudar esse ambiente em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus, libera esse povo. Ô, pastor, não tem nenhuma menina na igreja que me interessa. Você só anda com homem. Olha para um lado, está um homem, está do outro. Meu irmão, cuidado. A hora que a carência bater, vai ser um perigo essa homarada do teu lado. Tu vai catar um barbudo desse, vai ser uma vergonha, irmão. Vergonha para tua família, para a igreja. O rapaz estava tão bem, liderando célula, se encantou lá com outro rapaz da borracharia. Então, irmão, não faz isso não, em nome de Jesus. Aceita aquilo que Deus tem para você, amém? Oh, glória a Deus, está vendo como é que Deus usa até pastor batista em profecia? Então, olha aqui, irmãos, lá no versículo 17, vamos continuar. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá,
posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Um guerreiro chamado Golias, versículo 4, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, 3 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de uma fábrica de tecer, uma máquina de tecer. E só a ponta do ferro da sua lança pesava 7,2 kg. E o escudeiro ia na frente dele, coitado desse escudeiro. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um só? Escolha apenas um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou o desafio. Hoje eu desafio as tropas de Israel. Mande um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ficaram cheios de medo, borraram a calça. Versículo 13. Os filhos mais velhos de Jessé, aqueles outros que tinham sido rejeitados por Deus, estavam na época servindo o exército. Eliabe, Abinadab e Samar. Davi era o caçula, viu? Agora o Davi veio antes do caçula, né? Gostei desse reparo aqui, moral. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Durante 40 dias, versículo 16, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. No meio dessa situação, Jessé chegou e chamou seu filho e falou: meu filho, pegue um grãozinho, um pão tostado, alguma coisa, e leve para os seus irmãos. E leve também alguns queijos para o comandante da unidade deles. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme seu pai lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se aproximando na linha de combate. E Davi deixou o que havia trazido com o responsável pela comida e correu para a linha de batalha para ver como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Só que Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e falou: por que você veio aqui? Com quem você deixou suas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, só de cara, o que você veio fazer aqui, seu intruso? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Irresponsável. Aí esculachou mais. Sei que você é marrento, presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Já pensou? Tanta coisa que Davi não fez nada. E Davi depois está dizendo: não estou fazendo nada, eu não posso nem mais conversar com ninguém. Irmãos, é assim. Nós estamos no meio da batalha, nós estamos concentrados naquilo que quer nos vencer, que quer nos derrotar, e volta e meia aparece alguém para nos desqualificar, ou querer jogar sobre nós uma sentença sobre a qual Deus não tem. Você precisa ficar atento a isso, seja na sua célula, seja no seu discipulado, seja na sua família. O diabo o tempo todo quer dizer para você que você é o que você não tem que ser. Todo o tempo ele está fazendo para você uma proposta que você não tem que aceitar. A proposta é boa, mas a consequência da proposta é uma desgraça. Então nós vemos aqui, versículo 29, Davi disse: o que eu fiz? Será que não posso nem conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram ao coração de Saul, que o mandou se chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Olha aí, irmão, lealdade. Lealdade. Quais são as lutas que você já fez para favorecer as pessoas que estão na posição de liderança sobre a tua vida? Qual foi a vez que você tomou partido para defender o teu pai, para defender o teu chefe, para defender as pessoas que estão perto de você? Hoje a lealdade parece que está evaporando. E quando a gente fala de lealdade, quando a gente quer instruir as pessoas a ter um coração leal, parece que nós estamos querendo ensiná-los a ser puxa-saco, a serem bajuladores, mas não é, amado. A lealdade é uma atitude nobre,
é uma atitude de gente corajosa. É uma atitude de gente que quer se colocar na posição, não, eu vou nessa briga. Eu defendo o meu líder, eu defendo minha mãe, eu defendo o meu chefe. Eu defendo a minha empresa. Eu defendo a minha empresa perante os concorrentes. Tem gente negociando. Amada, lealdade é tudo. Muitas pessoas foram promovidas, muitas pessoas cresceram, muitas pessoas romperam por causa da lealdade. Cadê a Cris? A Cris Moreno. Ela está aí? Cris Moreno, fica de pé, por favor, filha. Está aqui a Cris, né? Pode filmar a Cris aqui para todo mundo ver quem é ela. Isso, é a Cris. A Cris prega, ministra louvor, canta, tudo de bom. E o que acontece? A Cris trabalhava num estúdio de Pilates, que inclusive a Vanessa está lá e está apaixonada, né, pelo trabalho profissional da Cris, extremamente zeloso, profissional e intenso, graças a Deus, né? Eu falei, vou falar para a Cris para deixar você mesmo sempre no limite, né? Que eu quero você sempre novinha. Ela falou assim, ó, eu não vou envelhecer, não. Eu falei, claro que não. Se eu casei com uma mulher mais nova, é que eu quero você sempre nova. Eu posso ficar velho, você casou com um velho, eu já era velho, então eu posso envelhecer à vontade. Né? É brincadeira. Mas o que acontece? É a Vanessa ali, né? Mas ela não é fera, Vanessa? A Cris não é fera? O que acontece com a Cris? Ela trabalhava no estúdio de Pilates, só que devido à lealdade dela, quando a patroa dela não pôde mais trabalhar, o que falou? Cris, eu quero que você assuma, esse estúdio vai ser seu e você vai pagar conforme você puder com os seus clientes. É fruto de quê? De lealdade. Pode aplaudir ao Senhor. Eu tenho um amigo em Brasília, de uma excelente igreja, onde eu preguei esse final de semana passado. E ele está preparando um rapaz que a igreja às vezes olha para o rapaz e vê que falta algumas coisas ainda para ele assumir uma igreja daquele porte. Mas por que se o pastor daquela igreja partir hoje para o Senhor, ou se ele ficar doente, quem vai assumir aquela igreja é um rapaz que está caminhando com ele há algum tempo e precisa aprender muito sobre o ministério ainda, por causa da lealdade, irmãos. Então Davi aqui, ele foi leal. Ele já conhecia a história de Saul. Ele sabia dos trambiques de Saul, porque ele era governado por Saul. A família dele sabia quem era Saul, sabia que Saul consultou a feiticeira, sabia que Saul, ele não esperou o momento correto de fazer o sacrifício, ele sabia quem era, mas ainda assim ele disse, olha, ninguém deve ficar abatido por causa do filisteu, o teu servo irá e lutará com ele. Mas aí Saul tentou dar para ele, queria que ele aceitasse uma coisa que ele não aceitou. Mas você não tem condições, quem já ouviu isso aí, levante sua mão. Você não tem condições, aqui, foi o que falou aqui. Você não tem condição, você não fala inglês. Você não tem condições, você não tem curso superior. Você não tem condições, você é feio, né? Tem aqui. Não tem condições, essa parte falou com todo mundo, né? Engraçado. Então, olha só. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, igual o Belchior, né? Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes vindo do interior. Então, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Aí Davi então falou, ô Saul, deixa eu pegar meu iPad aqui, Saul, mostrar as fotos aqui no meu Face. Aí abriu lá o perfil dele. Tá vendo isso aqui? Um urso aqui do seu lado, é. Você acha que isso aqui é fantasia de carnaval? Não. Isso aqui é um urso que eu matei, meu rei. Ele era baiano, ele falava, meu rei. Isso aqui não é fantasia de carnaval não, meu rei. Isso aqui não é meu abadá, não. Tá vendo esse outro aqui, esse cabeludão? Sei, o que é isso? É um leão. Matei o leão também, meu rei. Ele queria pegar minhas ovelhinhas, não deixei não. Falei, leão, não vem de garfo que eu já sopa. Você hoje está ferrado comigo, leão. E matou, irmão. Aí Saul entendeu quem ele era. Amados, as pessoas não conhecem a sua história e não sabem o que você já venceu na sua vida. Você precisa crer que o mesmo Deus que te deu vitória no passado é o Deus que vai te dar vitória nos dias de hoje. O mesmo Deus que te colocou em posição de conquista no passado, Ele te coloca hoje. Davi, entretanto, disse, teu servo toma conta das ovelhas. E aí contou aqui tudinho, olha só. Deixa eu ler aqui que é bonitinho, eu gosto dessa parte. Conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu dou-lhe golpes e livro a orelha de sua boca.
Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpe até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou da garra dos leões e das garras dos ursos, me livrará das garras desse filisteu. Diante disso, Saul disse: vá, e que o Senhor seja contigo. Ah, meu irmão, ele sentiu a pressão. Irmão, tem hora que você tem que falar. Meu irmão, eu já estive adoentado, o Senhor me curou. Eu fui jurado de morte, o Senhor me liberou. Eu passei pelo vale da depressão, mas o Senhor me curou. Eu passei pelo cárcere do endividamento, mas o Senhor me tirou de lá. Eu já fui viciado em cocaína, mas o Senhor me tirou. Isso não é meu testemunho não, tá, irmão? Estou só dizendo. Então, e se fosse, não tinha problema, sinal que Deus fez. Eu estou contando um pedacinho do testemunho de cada um aqui, amém? Quem foi tirado da boca do leão, levante a sua mão e diga glória a Deus. Todos nós já passamos pelo vale, mas irmãos, Davi falou tudo isso aqui. Versículo 38, Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: meu rei, eu não consigo andar com isso, porque eu não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Irmãos, imagina que coisa esquisita. Davi era um menino, era um adolescente. E Saul era um cara altão. A Bíblia diz, lá no capítulo 10 ou 11 de 1 Samuel, que quando o profeta Samuel achou Saul, ele estava procurando o gado do seu pai que tinha sumido. E a Bíblia diz que do pescoço para cima, Saul era maior do que todos naquela terra. Ou seja, ele era um cara altão. Imagina um cara pegar altão, pegar a armadura dele e botar no adolescente. Claro que isso não ia dar certo. O que acontece, amados, tem pessoas que estão querendo te dar a armadura deles para você lutar, achando que você precisa da armadura deles. Você não precisa da armadura, você precisa confiar no exército do Deus vivo. Você precisa confiar que o Deus vivo está contigo e não aceitar o que as pessoas querem fazer, porque aquela armadura não iria proteger, seria um obstáculo para Davi, porque ele estava acostumado a lutar de uma outra maneira. Deus já tem te dado maneiras diferentes de lutar, Bruna. As suas lutas você não precisa usar a armadura de ninguém, porque Deus tem para cada um de nós um jeito de lutar e um jeito de vencer para a glória dele. Amém? Então o que acontece, amados? Eu vou parar por aqui, até mesmo para a palavra não ficar muito complexa para ministrar na célula. Mas o que você vai ministrar na célula são sobre as 4 vozes que nós ouvimos, que tentam determinar o nosso destino. A nossa voz interior, que muitas vezes ela não está conectada com Deus, ela é apenas a tua vontade, é o teu desejo. Tem aquilo que o mundo manda você fazer, a cultura do mundo. Tem aquilo que seus amigos opinam sobre você. Mas você tem que ouvir aquilo que Deus quer dizer a teu respeito. O que vale é o que Deus quer. Qual é o propósito de vida? Qual é a tua? O que você tem que fazer? Irmãos, eu seria tão mais usado por Deus em várias áreas, se eu não desperdiçasse minha energia tentando ser tantas coisas que eu tentei ser na minha vida. A maioria delas para poder ter dinheiro. Já pensou? Eu não teria gasto meu tempo numa agência de publicidade. Eu não teria gasto meu tempo das vezes que eu ganhei prêmio como vendedor de consórcio. Olha que eu sou péssimo de venda. Eu sou muito bom de propaganda. De venda eu sou terrível, mas os vendedores eram tão ruins que eu conseguia ser premiado, para a glória de Deus. Mas, irmão, gastei meu tempo. Se eu soubesse qual era o meu propósito de Deus, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Mas eu nunca perguntei. As pessoas, cara, o que está dando dinheiro agora? Era aquilo que a gente fazia. E aí, quando eu comecei a descobrir o ministério, eu falei, bom, não dá para ter ministério e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Então eu decidi começar a ministrar louvor, viajar, vendi muita coisa, vendi muito CD, fiz muito show, mas nada disso me enriqueceu, porque meu coração também já não estava mais nessa. Mas, irmão, se eu soubesse disso desde o começo, eu teria investido o meu tempo naquilo que Deus estava me chamando para fazer. Todos os dias as pessoas tentam mudar a sua identidade. Nós vemos hoje tantas pessoas sofrendo com essa questão, inclusive da sua psicossexualidade. E eu estava conversando ontem com uma pessoa a respeito dessa questão da homossexualidade. E algumas pessoas têm experiências que nem são relevantes, mas elas permitem que aquelas experiências delas as marquem para algo que não existe.
Então, perceba, pelo fato da minha casa nasceu uma irmã, depois mais 3 rapazes, uma mulher, 3 rapazes, depois uma irmã, mais 3 rapazes. A minha irmã Débora, que já está com o Senhor, ela é que cuidava de mim. Quer dizer, cuidava assim, eram 9 filhos, né? Então minha irmã me dava banho, minha irmã me levava para a escola, me ajudava a fazer dever de casa, e tudo bem. Por conta disso, onde a minha irmã ia, eu ia junto. E minha irmã não andava com rapazes, que meu pai não deixava. Graças a Deus, minha irmã só andava com as amiguinhas dela, umas amigas bonitas, né? Então, eu sempre ficava, junto com as meninas, e as meninas brincavam de quê? De boneca. Aí de que eu ia brincar junto também? De boneca. Se eu brincasse de carrinho, porque mulher só passa a ter interesse por carro depois dos 17 anos, né? Aí ela ama brincar de carrinho, né? Ô, Jeová, não era para ter falado isso. Deixei as irmãs tristes. Vem aqui. Mas o que acontece? Não, eu brincava, irmão, de boa. Some-se isso, que eu fui criado brincando na rua, né? Eu morava num subúrbio no Rio, todo mundo brincando na rua, era galera, era 15 guri brincando, aquela coisa toda, andar de bicicleta, subir em árvore, aquele negócio todo. E a maioria das pessoas, a maioria dos homens, principalmente no Rio, quer dizer, a minha realidade era no Rio de Janeiro. Havia um período de 8 a 10 anos em que a gente tinha a curiosidade sexual. Não era uma coisa erótica, era uma coisa pornográfica. E aí os meninos botavam o pintinho na nádega do outro e tal, ninguém penetrava ninguém. Irmão, eu fiz isso com meus amigos e eles fizeram comigo. Só que não teve ejaculação, primeiro que eles não têm, né? E outra, enfim, coisas assim. Mas, amado, eu passei e isso nunca marcou a minha vida, isso nunca me deu nenhuma impressão, isso não trouxe nenhuma dúvida para mim. Mas o que acontece? Se eu chego hoje num contexto e converso com alguém que é favorável a essa questão da homossexualidade, o que ele vai dizer? Não, cara, você já era boiolinha desde o começo, hein, não sei o quê, né? E é uma coisa... Não, irmãos, é sério isso. Porque depois, mais tarde, aí tem penetração, tem um monte de coisa esquisita. Mas, irmão, na minha época, era como se fosse uma brincadeira. Era uma coisa pornográfica. É porque a gente sabia que rolava e queria ver como é que era. E a gente achava que era na nádega, né? Achava que o homem e a mulher era na nádega, tipo injeção. E não era, né? Não, para você ver como é que o engano era completo. Mas, irmãos, o que aconteceu? Mais tarde, na minha adolescência, no comecinho da minha adolescência, 13, 14 anos... A maioria das pessoas ficam buscando a sua afirmação. E eu me lembro que umas 3 ou 4 vezes, isso me incomodou. Falei, cara, será que eu não sou homem? Porque, na verdade, eu achava estranho que nenhuma menina se interessava por mim. Mas não é porque eu era boiola, é porque eu era feio mesmo. Entendeu? Mas isso foi gerando uma confusão, para você ver como é que o diabo ele vai juntando os ingredientes. Não, nunca... né? E o que acontece, amados? Uma pessoa com esse histórico como eu, se ele vai conversar com alguém e conta essa história, o que o cara vai falar? Tem algo dentro de você que você não liberou, porque teu pai era um homem muito, né? Então, pastor Domício, está na hora de você sair do armário. Já pensou? Um homem de 50 anos, não tem nem armário que me caiba. Mas o que acontece, amado? Isso é muito sério. Existem pessoas que têm conflitos na sua sexualidade, por causa das coisas que nem valor e importância não têm. Tanto que eu tinha esquecido disso. Foi um dia desse que um rapaz compartilhou comigo sobre uma experiência que ele teve, e eu me lembrei, falei assim, cara, eu tive um negócio desse, só que o dele foi um pouco mais pesado, o meu foi uma brincadeira. E Satanás nunca tocou isso na minha vida, nunca trouxe isso para cima da mesa. Aí, quando ele conversou, eu falei, não, brother, eu me lembro que quando eu era adolescente, foi uma coisa assim que o Espírito Santo foi trazendo na minha luz, a luz da minha mente, até para eu poder orientar aquele rapaz. Eu falei, não, cara, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu me lembro claramente, que umas 2 ou 3 vezes, eu falei, cara, qual o problema que tem comigo, cara? Será que eu não tenho um jeito másculo suficiente para atrair as meninas? Será que eu sou... Irmãos, aquele bafafá todo. Mas o que acontece? O diabo, se ele pega uma pessoa com a mente aberta para receber, o cara, ele aceita. E voltando a falar no tema dessa pregação, você é tudo aquilo que você aceita ser. Satanás fez muitas coisas na vida de Davi. Deixa eu ler aqui para você. Davi aceitou ser pastor.
aceitou ser convocado na casa do pai, aceitou a unção, aceitou ser cheio do Espírito, aceitou tocar para Saul, para libertá-lo das opressões do espírito maligno, aceitou ser escudeiro, aceitou voltar a ser pastor, aceitou ser marmiteiro, não aceitou ser uma pessoa sem propósito. Quando o irmão dele falou assim: o que você está fazendo aqui? Não aceitou ser afrontado, não aceitou a condição de escravo, porque Golias falou: se nós vencermos vocês, vocês serão nossos escravos. Ele não aceitou a escravidão. Ele não aceitou ser um guerreiro, não aceitou ser chamado de jovem sem experiência, não aceitou a desfeita de outro guerreiro, não aceitou a armadura do outro, não aceitou o desaforo feito contra Deus, mas aceitou ser guerreiro vencedor. Não aceitou a bajulação do povo, quando o povo diz: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Aceitou ajudar Saul, aceitou o desafio dos filisteus, que Saul bagunçou com o couro dele. Que Davi falou, Saul disse: quem matar esse filisteu vai casar com a minha filha. Aí quando Davi foi casar com a filha que havia sido prometido foi dado para outro. Mas como Davi estava afim de uma outra, aí o que o rei falou? É o seguinte: você casar com essa aí, queria matar ele, né? Você vai ter, eu quero 100 pelezinha daquela que cobre o pênis do homem, o prepúcio, de filisteu. O que Davi falou, irmão? Ele foi lá com o soldado dele e trouxe, não 100, trouxe 200. Como dissesse: é de pele de pênis que você gosta? Toma aí em dobro, meu filho. E passa a filha para cá. Irmão, que coisa esquisita, né, irmão? Cada pedido que esse povo faz, né? Esse é o verdadeiro loucura de amor, né? O homem fazer isso para poder casar com uma mulher. E aí, olha só, o desafio dos filisteus: aceitou a filha, aceitou a amizade de Jonatas, não aceitou ser destruído pela inveja de Saul, não aceitou a condição de homicida, pelo menos naquela vez ele não quis matar Saul, não aceitou ser traidor, não aceitou ser desleal, não aceitou ser vingativo, não aceitou a água de seus guerreiros, não aceitou ficar sem a sua família, lá no capítulo 24, aceitou ser rei. Mas infelizmente, depois que ele aceitou ser rei, ele aceitou outra coisa errada: o comodismo de ficar em casa na época da guerra. Depois ele aceitou a cobiça, quando ele olhou para Betseba. Depois ele aceitou a concupiscência, ele gostou da ideia. Cuidado, irmãos, que quando Deus te coloca no lugar de projeção, a maioria das pessoas perdem o senso de perigo. Por isso que autoridades brincam com o que não deve. Por isso que políticos vão além dos seus limites, porque eles têm uma sensação de isenção. Aqui ninguém me pega, o negócio é muito bem escondido. Cuidado com isso, irmãos, porque os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando os bons e os maus. É um scanner que vai passando assim em volta da terra, procurando o gente boa e o sem vergonha. Cuidado, não aceite ser sem vergonha, seja gente boa em nome de Jesus. Ele aceitou ser rei, depois a cobiça. E depois, amado, ele aceitou o adultério, ele aceitou a sabotagem, e com isso teve que aceitar todas as consequências. Porque ele aceitou ir para a cama com aquela mulher, e engravidou a mulher. Depois ele arrumou um jeito de matar. E como ele pecou, adulterou, já falei isso em outra pregação, como ele adulterou, um pecado sexual, e ele matou o homem, um pecado contra uma vida. Quando o profeta Natan falou para ele: Davi, aconteceu isso, fazendo uma parábola. O que Davi disse? O homem que fez isso deve pagar 4 vezes mais. Ele proferiu a própria sentença dele. E para cada pecado dele, ele pagou em dobro. O pecado era um só, ele pagou 4. Porque ele teve 2 pecados sexuais na família dele. O filho mais velho, que abusou sexualmente da filha, e aí o outro, Absalão, matou o irmão. Então logo para começar a história, já teve um crime sexual, um crime envolvendo sexo e um outro homicídio. E lá na frente, nós vemos o filho dele, aquele que matou, sendo morto, pendurado numa árvore. E esse mesmo filho, sem vergonha, tendo relações sexuais com a mulher dele, de maneira que todo o povo podia ver. Porque, irmãos, aquilo que você aceita, para o bem e para o mal, você não vai aceitar apenas uma decisão. Você tem que aceitar o desdobramento, as consequências daquilo que virá depois. Então nós ficamos brincando em aceitar e deixar de aceitar. Então ele aceitou enganar Uzias, enganou manipular Joabe, aceitou matar Uzias, aceitou seu próprio juízo, aceitou a palavra de Natã, aceitou que estava errado, aceitou perder seu filho fruto da escolha errada, aceitou ser pai de um abusador, pai de um homicida, e aceitou os conflitos pelo resto da sua vida. Então, amados, é muito impressionante aquilo que Deus tenta falar para mim, e eu finjo que eu não estou ouvindo.
Em tempos de imposto de renda, Satanás está te dando a condição de ser um sonegador. Pega lá mais notinhas a mais, ó. É isso que você vai aceitar sobre a sua vida? Para muitas moças, Satanás oferece, mesmo dentro da igreja, ter um envolvimento emocional com um homem casado. Você não imagina o que você está trazendo sobre a tua vida. Você não tem noção. Você não tem noção. Você aceita dirigir sem habilitação. Da mesma maneira que você está quebrando um princípio, você vai ser quebrado por esse princípio. Você vai ser envolvido em algo sério e não adianta você vir clamar a Deus depois. Porque Deus vai dizer, se você tivesse habilitação e o seu segurinho, tudo isso seria diferente. Irmãos, a parte mais triste da minha vida e da minha história é saber que grande parte dos desastres que aconteceram na minha vida foram consequências de escolha. Eu nunca sofri uma enchente. Eu nunca tive câncer, que é uma doença que vem sem avisar ninguém. Eu nunca sofri um tsunami. Nada que possa vir sobre a vida de uma pessoa de maneira desastrosa e repentina nunca me visitou. Mas todas as desgraças que eu experimentei na minha vida, todas, sem exceção, tiveram a minha participação e a minha negligência em alguma delas. Então algumas pessoas já estão casadas, mas elas já estão aceitando o divórcio. Você é e tem aquilo que você aceita ter e aceita ser. Então você não pode, cara. Se você é casado, você tem que se matar pelo seu casamento. Se você aceita ser casado e quer permanecer casado. Se você aceita ser empregado, você tem que trabalhar como empregado. E não querer ter a mesma vida do patrão. Em todo lugar existe diferença entre o patrão e o empregado, irmão. Não fica achando ruim que seu patrão comprou um carrão e você está andando de ônibus, não. É para isso que existe patrão e empregado. É de se estranhar o contrário. O patrão chegou atrasado que perdeu o busão e você encostar a Land Rover. Então, irmãos, tudo é assim. Mas você precisa entender o que as pessoas querem. As pessoas querem determinar, as pessoas querem colocar etiqueta em você, as pessoas querem te precificar, as pessoas querem determinar qual é o teu valor, quem é você, a sua história, até onde você vai chegar. Mas Deus tem um propósito superior e melhor em todas as áreas da sua vida. Isso não quer dizer que você vai sair daqui se achando, pelo contrário. Romanos capítulo 12, versículo 3. Que ninguém tenha sobre si mesmo um conceito maior do que se deve ter. Não é para você achar menos, mas também você não tem que se achar. Eu costumo dizer que tem gente que não pode nem brincar de esconde-esconde, porque ele se acha o tempo todo. Então, você não pode se achar, mas você tem que saber qual é o teu limite. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para o teu coração, e viver o propósito de Deus para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você não pode aceitar ser um prostituto, um sonegador, um desleal, um imoral, escravo da pornografia, criador de caso, inconveniente nos relacionamentos. Seja aquilo que Deus te chamou para ser, amém? É impressionante, amados, como é que muitas pessoas têm lutado contra a escravidão da pornografia e agora tantas mulheres também estão trilhando por esses caminhos tons de cinza. Que o Senhor te liberte, mulher. Que o Senhor te liberte dessa doença. Essa doença de cunho espiritual que vai te destruir emocionalmente. As mulheres estão sendo destruídas. As mulheres, não é questão de ser machista, mas as mulheres eram a última reserva moral da sociedade. Hoje você vai em determinados bares, tem a mesma quantidade de mulher e de homem bebendo. Hoje, 3 horas da manhã, você encontra na rua mulheres andando tortas de tanto beber. Hoje, aqui nesse bar aqui da Barão, lá em cima, com a Pedro Celestino, é muito comum você ver a mãe, uma figura que eu detestava ver aquilo com um homem tomando cerveja, tomando cachaça, com um filhinho do lado, tomando Coca-Cola e comendo pé de moleque. Hoje não, são as mulheres enchendo a cara com os filhos do lado tomando refrigerante. Que coisa absurda. Na área moral, as mulheres agora são as pegadoras. Antigamente era o pegador, agora é a mulher pegadora. Mulher que dá em cima de qualquer coisa, qualquer trem que aparecer na frente dela.
Até uma folha se cair no meio, ela pega e esfrega no corpo dela. Qualquer coisa que se move, ela está pegando. Irmãos, que isso? Onde é que nós vamos parar? É verdade. Ai, ai. Cuida da Sandra ali, tá? Que ela vai infartar, tanto rir. Mas, irmãos, o que é isso? São pessoas que estão aceitando aquilo que Deus não os chamou para ser. Isso é muito triste, irmão. E não é só lá fora, não, aqui na igreja também. Tem gente que está aqui agora nem tanto, mas teve uma época que tinha uma galerinha aqui, um grupo de uns 15, 20, que terminava o culto, ia para casa, tomar uma ducha, trocar de roupa, para poder ir para as baladas por aí. Hoje não tem mais isso, é um ou outro que vai ser liberto brevemente em nome de Jesus. Mas, irmãos, o diabo está fazendo isso. O diabo está colocando diante de você, rapazes, Dalilas, para destruir a tua vida. E assim como existe hoje mulheres escravas da pornografia, existe Dalilas e Dalilos também. Existem homens que são lançados pelo diabo para te arrancar aqui da igreja, moça. Não permita que teu coração seja enganado. É engraçado como é que é o que eu e Vanessa mais ouvimos. As moças falaram, não tem homem na igreja para casar. E os homens dizem, não tem mulher na igreja. Ué, tem onde então, irmão? Irmão, aqui na igreja tem homem, tem mulher para eu e a Vanessa casar mais 20 vezes. Estou falando sério. Mas o cara não vê. Porque escolhe demais, irmão, vai chegar uma hora que você vai ver. O filtro vai baixar, irmão. Vai ser sem filtro, Vai ser aquele versículo, né? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que rolar, irmão? Desdentado, careca, vem a mim, que eu cuide de você. Se está careca, implanta cabelo. Se está desdentado, a gente implanta dente. Se é barriga, a gente passa o rodo aí e vão dar um jeito nesse véio esquisito. Irmão, vai. Mas você não pode, em nome de Jesus. A pessoa que Deus tem para você está aqui dentro, amém? E eu digo mais, está no raio de 3 metros a sua distância, não está muito longe não, irmão. Vigia, abre os olhos e liga o radar que está pertinho em nome de Jesus, amém? Repita comigo, eu sou tudo aquilo que eu aceito ser. E eu terei tudo aquilo que eu aceitar ter. Tanto bom quanto mal. Que o Senhor abra os teus olhos em nome de Jesus, amado. Cuidado no lugar onde você anda e seja aquilo que Deus quer que você seja em nome de Jesus, amém? Eu quero que vocês olhem ali para trás, que tem um númerozinho que aparece vermelho ali. Quando a gente começa a falar demais, aí, tá vendo? Aquilo ali diz que eu já falei 2 minutos e 5 segundos mais do que eu devia. Aí daqui a 10 minutos toca uma sirene. Se eu não atender, eles apertam um botão e me joga lá fora. Então fique em pé que eu quero orar com vocês agora. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, amém? Eu quero que você diga para o seu discipulador essa semana, cara, às vezes eu fico confuso qual o propósito de Deus na minha vida, a dificuldade que você tiver, amém? Proibido ir embora agora, tá, irmãos? Deus já liberou um urso e um leão para ficar lá fora só comendo o pessoal que sair agora, sem direito a Davi para defender. Então, nós vamos ficar aqui, tá, irmãos? E nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para esta palavra que vai mudar a tua vida. Feche teus olhos nesse momento. Eu queria que o Luiz e a equipe viesse aqui e vamos cantar aquela música do Anderson Freire. Aquela, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém? Mas eu quero que você ore antes. Feche teus olhos aí, coloque-se diante do Senhor. Diga para Deus o que você quer experimentar. Peça ao Senhor para revelar a você qual é o propósito dele na tua vida. Peça ao Senhor para trazer clareza ao teu coração e à sua mente. Eu tenho certeza que Deus quer te marcar para um novo tempo nesta noite. Não aceite qualquer coisa. Qualquer coisa boa fora da vontade de Deus é farelo. Qualquer coisa razoável sem Deus é um lixo. Você precisa descobrir o que Deus tem para você. Viver a totalidade do propósito de Deus. Amado, é tão gostoso viver a totalidade da vontade de Deus. Eu digo isso para minha esposa, irmãos. Como é gostoso eu saber que eu estou vivendo na vontade de Deus. Eu faço o que Deus me chamou para ser. Eu não estou fora do lugar que o Senhor me chamou. Eu queria ser tanta coisa. Eu tentei ser tanta coisa. Mas nada disso me realizava de verdade. Mas hoje eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser.
Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor os corações e as vidas que estão aqui. Daqui a pouco nós ainda vamos chamar aqueles que querem entregar seus corações para Jesus, para viver uma nova experiência. Mas antes eu quero colocar diante do Senhor aqueles que já te conhecem e estão perdidos quanto àquilo que precisam ser. Pessoas que aceitaram ser coisas que o Senhor não chamou para ser. Pessoas que aceitaram ser 7-1. Aceitaram ser galinha. Aceitaram ser promíscuos. Aceitaram ser mentirosos. Aceitaram ser violentos. Aceitaram ser ingratos. Aceitaram ser cruéis. Aceitaram ser caluniadores. Tanta coisa que as pessoas aceitam ser e que o Senhor não as criou para isso. Não tem uma pessoa neste momento na face da terra que o Senhor tenha criado e dito assim, ó, isso aqui vai ser uma praga, isso aqui vai ser uma desgraça na vida das pessoas. Não existe isso. Existem pessoas que nunca nutriram o seu chamado e seu propósito de vida, porque o Senhor nos criou semelhante a Ti, para a honra e para a glória do Pai. Por isso Deus retira de nós toda influência maligna, toda influência da cultura, toda influência do mundo, toda influência de amigos errados e toda influência de um coração enganoso. Se o nosso coração está em Ti, nós queremos seguir aquilo que o nosso coração nos direciona. Mas acima de tudo nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, porque nós somos semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Não saia não, tá? Que nós vamos orar ainda. Vamos convocar as pessoas que querem morar no céu. E nós vamos terminar esse culto daqui uns 15 minutos. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Vamos lá, Luiz. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou e nisso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que repete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Deus colocou uma palavra no meu coração enquanto nós estávamos cantando. Existem algumas pessoas que vão ouvir essa palavra e vão conseguir colocar em prática. Agora tem outras que já estão tentando. Tem pessoas que tudo aquilo que eu falei, elas já sabem exatamente o que elas estão tentando, mas não estão conseguindo ter forças. Saia do seu lugar em nome de Jesus, que nós queremos orar por você, para que o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que entrou em Davi, entre na sua vida e mude a sua história para a glória dele, amém? Pode sair do seu lugar. Você que tem lutado para mudar de vida, mas não está conseguindo, sai aqui que nós vamos orar. Deus vai colocar um marco zero na sua vida nesta noite, e você vai começar a experimentar algo novo e especial dentro de você, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui enquanto nós vamos cantar mais uma vez esta canção. Só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou e nisso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você.
reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos neste momento por aqueles que estão aqui na frente, pedindo que o Senhor os fortaleça na caminhada, que o Senhor lhes dê uma nova direção, que o Senhor lhes dê um senso de propósito, que o Senhor os dê a energia necessária para levantar e recomeçar a sua história, ou começar uma nova história para a glória do Teu nome. Não permita que seus corações sejam enganados pelos temores, pelos medos, pelas oposições de realizarem aquilo que o Senhor tem para eles, mas que eles recebam do Senhor este alívio agora para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Você é precioso. Pode ficar de pé, pode voltar para o teu lugar em nome de Jesus, vivendo essa nova vida no Senhor, experimentando o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus, que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não brotou, já é um bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente, nesse momento, aqueles que ouviram a palavra de Deus, foram tocados. Você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de, nesta noite, entregar sua vida para Jesus, para que você descubra qual é o teu senso de propósito, qual é o teu valor e a razão para a qual o Senhor te criou. Eu quero que você levante a sua mão bem alto, onde você estiver, porque eu quero orar por você, amém? Gente, esteja orando, o culto não acabou. Eu queria que fechasse a porta ali, por gentileza. Isso, o culto ainda não acabou, amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós adoramos para atrair a presença do Senhor. E aí quando o Senhor vem, Ele fala, por isso tem a pregação. Aí quando Deus fala, Deus espera uma reação. E a reação é que as pessoas se posicionam diante da palavra que receberam. E a reação é que aqueles que ouviram a palavra do Senhor e que não conhecem, se convertem. O apelo é o ponto culminante do culto. Não é adicional, não é acessório. E se fosse aquele teu primo muito doido que você quer que ele se converta, que estivesse aqui, você iria embora no meio do apelo? Você ia até perguntar ao pastor por que não fez apelo. Então esse momento é muito sério em nome de Jesus, amém? Nós não podemos aceitar isso aqui no nosso culto. O culto termina quando o pastor fala amém. Não tem nada lá fora melhor do que você está recebendo aqui do Senhor nessa noite. Não tem. Então você precisa aprender a ter disciplina na casa de Deus. Se a Dilma estivesse aqui, mesmo com os problemas que ela tem trazido, ninguém ia sair. Ia ficar aqui e ainda querer tirar foto com ela lá fora. Então por que com o nosso Deus você está fazendo isso? Se o Jorge Mateus estivesse aqui, a maioria ia querer subir em cima do púlpito, pedir oração. Então, por que está indo embora? Por quê? Qual é a razão? O que está acontecendo? Tua casa está pegando fogo? Não. Sábado você tem que marcar compromisso a partir das 10 da noite. O culto acabar, tu tem um momento de comunhão, vai decidir com os irmãos para onde você vai. Nós não podemos interromper esse momento de maneira nenhuma, amém? Eu não estou dando bronca não, o nome disso é exortação e amor. Amém? É sério. Então nesse momento ainda, né? Aí, quem não aceitou Jesus ainda sentiu altamente valorizado agora. O pastor mandou o pessoal prestar atenção e orar por mim. Então agora você vai orar. E eu quero saber qual é a primeira pessoa nesta noite que quer entregar o teu coração para Jesus. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, Deus te abençoe, filha. Deus abençoe você lá também. Deus te abençoe, querida. Vem logo, não vem ainda, por quê? Vocês aqui também, isso aí. É desse jeito. Vem aqui na frente. Quem levantou a mão, vem aqui na frente, filhinha. Aê, desse jeito. Glória a Deus, aí.
Que delícia! Tem mais alguém? Quem está afastado da casa do Senhor e vai voltar nessa noite para a casa do Pai, vem logo dormir na casa do Pai nessa noite, com fronha cheirando a Comfort. Oh, delícia, voltar para a casa do Pai. Que maravilha. Amém, vamos orar. Glória a Deus. Às vezes você está na igreja, mas teu coração está afastado do Senhor. Você não tem mais prazer de estar com Deus. Você só vem na igreja por causa da galera, ou por causa da irmãzinha que você está de olho intercedendo por ela. Você está afastado de Deus e você não sabe. Essa noite é uma grande oportunidade de você reatar. Nós precisamos de marcos na vida da gente. E talvez essa noite seja um marco na sua vida. A partir de hoje eu vou me voltar para o Senhor. Vou levar a célula a sério, vou levar meu ministério a sério, vou fazer tudo isso de maneira séria. Vem aqui você que quer recomeçar nesta noite com o Senhor. Eu quero orar por você. Talvez você já seja membro da igreja. Aí no momento de preencher a ficha, você não vai precisar preencher a ficha. Mas eu quero orar por você para fazer um marco com a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Dia 18 de janeiro de 1985, lá no Rock in Rio, ao som do James Taylor, eu falei: Senhor, minha vida é tua e nunca mais vou recuar. E desde então nunca passou na minha cabeça eu arredar o pé da casa do Senhor. Mas eu estava na igreja, eu tocava, ministrava louvor. Mas eu tomei uma decisão, falei: Senhor, esse é um dia, essa é a data, esse é o marco. Desde então eu não recuei. Então talvez você vá e volta, fica avivadinho, fica friinho, fica avivadinho. Talvez você precise de uma noite para ser um marco na sua vida. Esse é o marco para você ser, para você aceitar ser aquilo que Deus te chamou para ser como filho dele. Amém? Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Pai, obrigado mais uma vez nesta noite por essas pessoas que derramaram seus corações diante do Senhor. Queremos abençoá-los, queremos pedir que sobre eles seja derramado toda sorte de bênção. Nós quebramos, amarramos e repreendemos toda a cadeia, ó Deus, todo o assédio espiritual, tudo aquilo que influencia, tudo aquilo que acorrenta o coração e a alma. Nós declaramos agora quebrado e partido, em nome do Senhor Jesus. Que teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite sejam tocados, sejam plenos do Espírito, possam viver uma experiência poderosa no Senhor e que eles possam aceitar ser aquilo que o Senhor os chamou para ser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Só uma coisa, você está vindo aqui a primeira vez, não é? Aqui na frente pedir oração. Já preencheu alguma ficha? Isso. Você que nunca preencheu uma ficha, o Felipe e o pastor Djalma, vem aqui por favor, pastor Djalma, e o pastor Ronaldo tem uma ficha para vocês preencherem, para nós acompanharmos vocês, só isso. Nós não vamos na casa de vocês, não vamos ficar molestando vocês, incomodando, não. Nós só queremos ter os dados para poder acompanhar vocês. Então vocês que nunca tomaram essa decisão, pega essa ficha agora, assente-se aqui. Essa primeira fila é reservada para os novos decididos. Tenta usar ali. Plínio, a coreografia é para hoje? Ô Parpinelli, a coreografia não era para hoje? E cadê o André? Não veio fazer a coreografia, então na próxima vez vai ser o Plínio e o André que vai fazer a coreografia. Amém? Pode se assentar só um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Eu quero que a partir de terça-feira, quando essa palavra já estiver publicada no YouTube, eu quero que você compartilhe com as pessoas que você conhece, que precisam ouvir essa palavra de uma afirmação da sua identidade em Deus. Eu quero apenas compartilhar com vocês alguns testemunhos. Deus tem nos dado a oportunidade de transformar algumas pregações em livros. E esses livros têm abençoado a vida de muito mais pessoas do que eu poderia imaginar. Dá uma olhada nesse livro aqui, ó, que ele já esgotou. Não tem mais dele nem para fazer chá, assim, físico. Mas ele está na Amazon. Essa semana inteira ela esteve no 3º lugar de vendas na categoria liderança. Para a glória de Deus, amém? São 120 milhões de livros. Você chegar em 3º lugar na categoria liderança é muita coisa para a glória de Deus. Então esse livro inclusive é um produto, é um subproduto do ministério do pastor Ronaldo na minha vida. Que ele que me ensinou a ser líder. E ele me deu um livro do John Maxwell, As 21 Leis Irrefutáveis. A partir daí eu me informei sobre o assunto, fiz um mestrado sobre liderança. Esse livro é a minha dissertação do mestrado. E essa semana, para a glória de Deus, ele foi Eu Quero Só Testemunhar. Esse livro aqui, nessa semana, foi o livro
Em quinto lugar, na área de psicologia, autoestima e autoajuda. Na frente dos livros do Augusto Cury. Já pensou que doideira? Eu morri de rir quando eu vi. Pode aplaudir que não é para mim não, gente, é para o Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho problema com autoestima não, mas eu sei que para Deus pegar um livro escrito por um não psicólogo, por um leigo, e colocar na frente do Augusto Cury, isso não me ensoberbece, nem me envaidece nem um pouquinho. Então o que acontece, irmão? Mas o que acontece? Muitos livros agora, baseado nessa linha aí dos 50 tons de cinza, muita gente está escrevendo livro pornográfico e colocando livro de graça. Muitos livros de outras seitas, né, que eu não posso falar aqui, que a gente pode ter alguns convidados desses lugares, estão sendo colocados na Amazon e as pessoas estão comprando. Então o que acontece? Essa semana eu vou baixar todos os preços dos livros na Amazon de R$ 7,50, que esse que é o preço dele, já que não paga papel, não paga nada, eu tenho que ser justo e botar metade do preço. Só que essa semana eu vou baixar todos eles para R$ 3. Então se você puder comprar, e depois que você comprar, se você puder pontuar, porque cada vez que você pontua um livro meu, faz um comentário, ele vai para um ranking de recomendações. Então todos os meus livros estão também na categoria. Tem um livro meu que está esgotado, Conheça o Pecado Sem Pecar, que ele também, todos os meus livros, amados, para a glória de Deus, estão dos 50 mais vendidos para baixo. Esse outro livro aqui, Psicologia da Atração, hoje ele estava em terceiro lugar também na área de aconselhamentos para casamento. Irmão, tudo é osso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo não. Alguma pessoa me perguntou: você está anunciando na Amazon? Não tem anúncio. Eu lamento isso, senão eu pagaria para anunciar meu livro. Mas na Amazon não tem anúncio de livro. Você publica o seu livro lá e divulga o seu livro para os seus amigos. Amado, só que eu não sei o que Deus está fazendo, e o livro está fazendo assim. Com isso, pessoas estão sendo abençoadas. Já estamos com caixa bacana para o nosso projeto na escola. Já podemos ajudar melhor um projeto do Gessé. Cadê o Gessé? Está tocando com atitude fora. Um projeto Princesas, que é um projeto que trabalha no resgate da autoestima e da identidade das meninas. Então todos esses recursos dos livros não estão sendo destinados para eu comprar o meu segundo carro. Eles estão sendo destinados para fazer a obra de Deus. Então se você puder comprar ali fora, comprar de presente, você puder entrar na Amazon, comprar, indicar para as pessoas. Vamos criar uma vibe, não apenas meus livros, os livros das pessoas que você gosta, né? Eu gosto muito do Finney, eu gosto muito de tantos outros caras aí. Então eu leio o livro deles e pontuo, porque eu sei que isso alavanca a visibilidade do livro, e dessa maneira a palavra do Senhor é divulgada, amém? Tem livro de Wicca, de bruxaria para adolescentes, tem de tudo sendo promovido na internet, e nós não podemos permitir isso. Vamos trabalhar e vamos fazer uma grande vibe para a glória de Deus, amém? Agora nós vamos ficar em pé, o pastor Ronaldo vai orar, encerrando esse culto legalzão, e ali fora você vai poder comprar os livros e abençoar e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor recebendo meu paizão, magrão e cheiroso. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui, diga glória a Deus. Amém. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça redentora e sustentadora do nosso Senhor, Salvador, amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre nós suas consolações, e que você receba o poder e a unção do Espírito Santo de Deus para ser aquilo que Deus criou você para ser. E é isso que você vai aceitar, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Agora empresta o seu braço para dar um abraço em pelo menos 5 pessoas aí, para as pessoas saírem daqui sentindo muito amadas, em nome de Jesus. Por tantas portas já bati, por tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em tuas vestes eu sei.